Agora, o próximo tema seria a parte cambial. E aí é o CPC 02, que é a norma homônima à IAS 21, é uma norma bem antiga dentro do mundo das IFRS. Aí é uma norma que, com certeza, tem mais de 30 anos e não sofreu alteração. Tá? A data era acho que essa matéria era para ser na aula passada, né? Então está muito em defasagem, por isso da data. Essa norma, basicamente, a gente vai ver, ela trata de dois assuntos relacionados a câmbio. Um, como que eu contabilizo uma operação em moeda estrangeira? E dois, eu tenho um balanço em real ou um balanço em dólar, como é que eu mudo, como é que eu converto esse balanço para outra moeda? Então, antigamente, aí para quem lembra, é uma coisa, agora não faz tanto, mas antigamente se pegava o balanço das grandes empresas brasileiras, tinham duas colunas em reais, duas colunas em dólar. Então, a norma mostra como faz essa conversão. Trata tanto de operações em moeda estrangeira como conversão de balanço. Então, a gente vai ter dois bloquinhos aí na aula de assuntos. Tá? Então, eu vou falar um pouco da aplicação da norma. Um conceito de moeda funcional é um conceito novo quando a norma foi adotada no Brasil. Transações em moeda estrangeira, então eu compro estoque de um fornecedor no exterior, eu faço uma venda em dólar, eu emito uma dívida em um units, uns bonds no exterior em dólar. Conversão de DF, e hoje a maior utilidade de conversão de DF é para contabilizar, é para consolidar ou fazer equivalência, né? Por quê? Se eu tenho um balanço nos Estados Unidos, provavelmente ele é em dólar, não tem como eu consolidar em dólar. Eu falo, ó, a minha empresa tem R$ 100 de imobilizado mais US$ 30 imobilizado. Não, o balanço tem um conceito que está no framework, que é a moeda única, né? Se determina uma moeda e apresenta, não dá para misturar. Praticamente, a gente não vai entrar tão a fundo em consolidação ainda, porque é um dos temas mais para o final do curso. Então, o que é importante aqui? Esse slide ele contextualiza bem o que a norma trata. Em primeiro, é importante entender que a norma denomina três tipos de moedas. Tá? Existem três moedas diferentes quando a gente pensa em contabilidade. Existe a moeda funcional, é aquela moeda que mais impacta a empresa, é a moeda que a empresa pensa. É a moeda que a empresa faz débito e crédito, tá? Para a gente pensar assim. É qual a moeda que a empresa contabiliza, que ela controla a sua contabilidade em que moeda. Então, isso é moeda funcional, e aí eu vou mostrar um pouco como define, mas basicamente a moeda do principal ambiente econômico, a moeda que a empresa pensa. Por consequência, quando a gente pega as empresas brasileiras, a grande maioria das empresas tem como moeda funcional o real. Quem não tem moeda funcional real, que é bem famoso aí o caso, Embraer e Itaipu, que fazem dólar. Segundo conceito de moeda, moeda de apresentação. Moeda de apresentação é aquela que eu vejo as DFs. Eu pego o balanço, é a moeda que os números estão apresentados. Moeda funcional e moeda de apresentação têm uma grande diferença. Moeda funcional, eu não escolho, não é um livre-arbítrio, eu analiso e defino. Moeda de apresentação, eu posso escolher qualquer uma, tá? Então, se eu pegar um balanço hoje, eu transformo em ien, eu transformo em euro, eu transformo em peso argentino, no que for. Então, a moeda de apresentação é uma mera escolha, tá? Muitas vezes são a mesma? Sim, se eu te pegar uma empresa aleatória da Bolsa, eu praticamente posso garantir para vocês que é a mesma, tá? E moeda estrangeira é qualquer moeda diferente da funcional.
Então, olha uma coisa. Imagina que eu estou apresentando um balanço em reais. A minha moeda funcional é dólar. Se eu fizer uma operação em real, ela é uma moeda estrangeira, mesmo que a moeda de apresentação seja real. É como se eu falasse, ó, minha moeda funcional é dólar. Fiz uma operação em dólar, eu converto essa operação, né, eu contabilizo, desculpa, ela em dólar. E depois eu converto para real novamente, tá? Não, eventualmente não é um vai e volta, porque a regra de contabilizar e converter não é a mesma, tá? Então, a moeda estrangeira pode sim ser a mesma da moeda de apresentação, porque eu escolho a moeda de apresentação. O importante é a moeda estrangeira ser diferente da funcional, que é a moeda que eu penso, tá? E aí uma questão de termologia. Eu tenho uma moeda estrangeira que é diferente da minha funcional. Eu compro estoque em dólar. Então, o movimento de moeda estrangeira para moeda funcional é a contabilização de operações em moeda estrangeira. Estou com o meu balanço e a minha DRE na moeda funcional. Quero passar para outra moeda de apresentação. Então, daqui para cá é a conversão de balanços, tá? Antigamente, a gente usava até o FASB 123 aqui no Brasil. Agora tem regra própria. Então, daqui para cá é conversão, daqui para cá é contabilização. E o que eu quis dizer agora de pouco é, se eu tiver moeda funcional dólar, eu posso ter moeda estrangeira real e moeda de apresentação real. Eu não posso fazer esse passo direto, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá. Então, só um pouco mais, tá? Moeda estrangeira é aquela moeda diferente da funcional, então é exportação, importação, captação de dívida. Conversão de demonstrações, é eu passar da moeda funcional para qualquer moeda. Então, eu tenho um investimento na Argentina, eu tenho que converter para o real. Cuidado, pessoal, se você vai converter de uma moeda hiperinflacionária para o real, tem que fazer correção monetária de balanços, e não pode ser por CMI, por correção monetária integral que sempre fez. Tem uma regra super estranha dentro das IFRS de como faz isso. Tá? E aí, esse balanço, na mesma, cuja moeda de apresentação está igual à sua moeda funcional, é a que você consolida e faz equivalência. Tá? E, por fim, variação cambial de investimento no exterior, a gente vai ver que é uma conta do ORA, aí, o AACC, tá? Que era o que a gente chamava de CTA antigamente em inglês. Agora, o primeiro ponto, a gente falou de moeda funcional de modo mais genérico, entrando um pouco no específico. Moeda funcional, a norma dá alguns indicadores. Esses indicadores ela divide em três hierarquias. Os indicadores primários, que são os mais importantes, os secundários, que são um pouco menos importantes, e alguns bem específicos quando a gente fala de relação de dependência de empresa com matriz. Então, entre os primários são elencados três. Moeda que mais influencia a venda de produtos, quer dizer, a moeda que você tem maior receita, tá? Então, a gente pensa uma Vale do Rio Doce, ela vende tudo em dólar, até para uma empresa brasileira. Moeda que mais influencia custo, quer dizer, a gente falou primeiro de entrada de caixa, agora de saída de caixa. Você só compra insumo do exterior em dólar. Seus insumos são avaliados por preço de cotação internacional. País, e o terceiro, moeda do país que mais influencia a regulação e força competitiva.
fato de estar num país que tem uma moeda X tem grande influência. Então, esses três são os principais. Não é checklist, tá? Tem que sempre analisar o todo, tá? Não é tenho que cumprir todos, ou cumprir um já está bom. Não, é entender o todo. Secundário, moeda que as captações são realizadas. Então, isso é muito consequência do primário. Se eu só tenho receita em dólar e eu só tenho custo em dólar, nada mais natural do que eu pegar dinheiro em dólar, porque nisso eu fiz o que a gente chama de hedge natural. Eu posso até usar a norma de instrumento financeiro para fazer um hedge account de fluxo de caixa disso. Então, quando eu pego moeda, eu pego dinheiro em uma determinada moeda, isso é um indicador que aquela moeda pode ser a minha moeda funcional. Eu estou fazendo um hedge. Moeda que o dinheiro é acumulado. Então, se eu tenho receita em dólar e principalmente custo em dólar, faz sentido eu acumular dinheiro em dólar. Eu tenho um fundo cambial, eu comprar título do Tesouro Americano, eu comprar ações americanas. Então, é em que dinheiro que eu faço a manutenção do capital excedente, seja capital de giro ou capital de investimento propriamente dito. Tá? E aí é um pouco do que eu comentei. Não é checklist, é olhar o todo. Não é que eu preciso cumprir os 5 indicadores que eu mostrei, né? Os 3 primários e os 2 secundários. Não preciso cumprir todos, eu também não é cumprir um, atender, é tentar entender o todo, entender o ambiente econômico, a realidade econômica da empresa. Mas sempre dar mais peso para os primários, mas não ignorar os secundários, tá? Por fim, alguns outros fatores que a gente usa muito. Nível de autonomia. Quer dizer, eu estou no Brasil, eu preciso vender produto na França. Eu posso vender direto e usar um intermediário francês. Ou eu posso abrir uma representação comercial lá. Uma empresa que simplesmente faz o meio de campo. Ela não tem nem funcionário quase, ela só faz o meio de campo, ela não tem nem caixa. Então, normalmente, a moeda funcional vai ser do investidor. Agora é diferente. Eu sou Petrobras, eu tenho um monte de operação nos Estados Unidos. Aí, aquela operação tem um nível de independência própria, é um negócio próprio. Tá? Então, sempre tentar entender se tem esse nível de autonomia, se é um mero representante comercial, é uma mera contraparte, que a gente fala, todos os bancos têm contraparte na SAL. Okay, tá? E se aquela empresa no exterior ela não tem recurso próprio, ela vive de repasse da controladora. Tá? Por exemplo, ela tem um capital de US$ 1.000 e toda hora que precisa de dinheiro, a controladora injeta. Sobrou dinheiro, a controladora puxa para ela. Então, se ela vive do dinheiro da controladora, é uma grande evidência que é a mesma moeda funcional. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos continuar. Tá? Então, o exemplo clássico aí no Brasil de moeda funcional, que não é o real, porque o real é pegar qualquer empresa, é a Embraer. Eu peguei aqui da DF anual deles de 2022, e eles colocam a moeda funcional de uma empresa é a que é estabelecida no principal ambiente econômico em que ela está inserida e que reflete o seu negócio. Com base nessa análise, a administração concluiu que o dólar dos Estados Unidos da América, USD, é a moeda funcional da controladora. E aí eles elencaram 4 indicadores. As aeronaves, basicamente, elas são vendidas e liquidadas em dólar, que a principal força competitiva e que regulamenta o setor de aviação é o americano, que a maioria dos custos são em dólar, são dolarizados, então entra e sai dinheiro principalmente em dólar, e ela faz captações em dólar. Então, ela falou, a moeda que eu faço débito e crédito é
dólar. Tá? Então, ela faz o débito e crédito em dólar. Todavia, ela é uma empresa brasileira. Se você está na Bolsa, você tem que mostrar balanço real. Então, ela apresenta em dólar. Inclusive, ela reforça que apresentar DF em dólar é uma obrigação no Brasil. O Brasil não te obriga a ter moeda funcional dólar, sim apresentar em dólar. Então, desculpa, eles não te obrigam a moeda funcional ser real, eles te obrigam a apresentar em real, conceitos diferentes. E só para finalizar o caso da Embraer, o fisco na 12973 ele tem como funciona a tributação de empresa com moeda funcional diferente do real, tá? Antigamente tinha um pouco de vácuo regulatório nisso, agora não tem. Agora é um tratamento bem definido. E aí eu queria que vocês vissem se é verdadeiro ou falso essas três alternativas, essas três letras, aí um, dois, três, se é verdadeiro ou falso. Vou dar alguns minutinhos. E a maioria das pessoas acertaram, tá? Então, as seguintes alternativas são falsas ou verdadeiras. Então, tem problema também, assim. Moeda funcional é a moeda que impacta o principal ambiente econômico? Sim, né? O que eu falei algumas vezes. Moeda funcional é determinada pelo regulador? Não. O que o regulador pode determinar e determina no Brasil é a moeda de apresentação, é a moeda que você divulga as DFs. Terceiro, uma vez determinada a moeda funcional, ela não deve ser alterada, a não ser que haja mudanças nas transações e nos eventos econômicos. Sim, ela mantém a mesma, mas de repente eu começo a só fazer operação em dólar, mudo alguma coisa, se altera. Pode alterar, mas tem que mudar a realidade, não por livre-arbítrio. Até onde eu sei, muitas tradings internacionais já chegaram a usar dólar e mudaram no Brasil, porque o mercado do produto delas ficou mais nacional. Até onde eu me lembro, a Aracruz, antes do FRS, usava dólar e parou de usar dólar, porque falou, pô, aos poucos o real começou a ter prevalecência aqui, então eventualmente muda, mas a realidade tem que mudar, não a empresa querer mudar sem nada ter ocorrido, tá? Então a resposta aqui seria, igual quase todo mundo colocou, verdadeiro, falso e verdadeiro. Alguma dúvida, pessoal? Tá? Então, continuando agora os exemplos para definição. Uma entidade comercializa seus produtos dentro do Brasil, moeda funcional real. A entidade expandiu seus negócios e passou a exportar seus produtos para a França, moeda funcional euro. Os negócios começaram a ser conduzidos por uma recém-constituída subsidiária francesa. A subsidiária atua apenas como uma extensão da entidade brasileira. Inclusive, os diretores são os mesmos. Os contratos de venda são negociados diretamente pela empresa brasileira e é controlada apenas acumula o caixa necessário para o capital de giro, para a manutenção do capital de giro. O restante é remetido para o Brasil. Qual que é a moeda funcional que vocês entendem aqui, pessoal? Certo, Jamerson e Alexandre? Pessoal,
Certo, Marcelo? Então, aqui é o real, pessoal. Por que que é o real? Porque, basicamente, essa empresa no exterior é uma mera extensão da empresa brasileira. Tá? Tem diretor igual, tá? Uma extensão. Tá? O contrato são feitos diretamente com a empresa brasileira. O acúmulo de caixa é só do que ela precisa, todo o resto é remetido para o Brasil, ela não tem independência, então é real, moeda funcional. Outro exemplo, uma empresa japonesa inaugura uma filial no Brasil. A filial atua de maneira totalmente independente da matriz. Suas operações ocorrem exclusivamente em reais, inclusive a manutenção de capital circulante, captações, folhas de pagamento, e o royalties é pago como um percentual da receita em reais. Então, aqui vocês acham que é o real ou o ien a moeda funcional dessa empresa? Então, o Alexandre está certo, o Diogo está certo, Jamerson também. Então, pessoal, a gente vê aqui que é totalmente independente. As operações ocorrem em real, inclusive a manutenção do capital circulante, folha de pagamento. E o próprio royalties, ele é liquidado em ien, mas ele é apurado em real, tá? Então, a moeda funcional aqui é BRL. Então, aqui esse exemplo 4 ele é exatamente o inverso do exemplo 3. Embora seja real nos dois, é o inverso, né? A de cima não tem moeda funcional própria, é a mesma do controlador. O exemplo de baixo, sim, a moeda funcional é independente da moeda do controlador. Então, deu para entender esses dois exemplos, pessoal? Então, continuando, mais dois exemplos aí, só mudando um pouco as situações. Uma empresa de commodities americanas tem uma filial em Londres. Eu acho que todas as empresas de commodities no mundo devem ter filial lá, né? Todos os contratos de compra e venda são denominados em dólar, bem como a maioria dos custos. Todavia, essa empresa tem capital emitido em pounds, né, libras esterlinas, e paga salários em libras. Então, aqui, basicamente, empresa de trading pensa em dólar. O fato dela ter capital constituído em dólar, em libras, e ela pagar salário em libras é basicamente cumprir a lei, né? Você não pode estar num país e ter capital em outra moeda. Você pode até ter um salário atrelado em outra moeda, mas ele tem que ser liquidado na moeda local. Então, nesse caso, não é 100% conclusivo,
mas existe uma grande chance da moeda funcional ser dólar. Ela está em Londres simplesmente por ser o centro do mundo financeiro, pelo menos era, né? Até o Brexit era o centro, todos os bancos, as trades precisavam estar lá, tá? Mas possivelmente ela só pensava em dólar. Então esse é um possível, tá? Logicamente que é um exemplo bem mais curto. E o último exemplo do assunto, uma entidade de real estate, uma entidade imobiliária na Rússia. Ela possui diversos edifícios comerciais em Moscou, que são alugados para empresas russas e estrangeiras. Todos os contratos são denominados em dólar. Todavia, os pagamentos são em rublos, eu acho que é a moeda de lá. A maioria dos custos são em rublos. E ela acumula recurso na moeda local russa. Então, aqui é um pouco diferente do anterior. Aqui a única coisa que acontece é os contratos serem em dólar. Algo que não é estranho, principalmente quando você fala de empresa estrangeira. Então, quer dizer, aqui de novo é um exemplo não tão conclusivo, mas tem muitos indicadores que a moeda é o próprio rublo, tá? Porque o máximo que eles fazem é indexar o contrato em dólar para diminuir o risco do controlador. Mas todo o resto é em reais não, em rublos aí na moeda russa. Então, esses dois exemplos, eles são grandes indicativos, mas não são conclusivos, tá? Quando a gente fala desse tipo de empresa, a análise não dá para ser numa linha só, mas cheira que o primeiro é em dólar americano e o segundo é na moeda russa. E cheira no segundo que precisa fazer teste de impairment, né? Quem tem negócio na Rússia. Então, com isso, pessoal, a gente acaba o primeiro dos tópicos, que é da moeda funcional. Tentei mostrar um pouco, mas, sendo sincero, no Brasil é quase tudo real, tá? Só um pouco de multinacional que tem que tomar cuidado. Agora, aqui já muda um pouco, é algo super comum, tá? Seja empresas pequenas, grandes, e vejo muita coisa errada em algumas empresas, principalmente nas menores que chegam aqui, que é quando eu faço uma operação numa moeda diferente da funcional. Então, eu tenho moeda funcional real e eu faço uma operação em dólar. Então, é a contabilização de operações em moeda estrangeira. Tá? Para entender isso, pessoal, assim, um ponto essencial, antes de falar de regra de contabilização, é entender um conceito que às vezes parece um pouco óbvio, mas tem que tomar cuidado, tá? Muitas vezes não fica certo, que é o conceito do que é item monetário e item não monetário, tá? Porque quando a gente fala de variação cambial, isso faz diferença. O item monetário é aquele que ele é denominado em dinheiro, que ele é liquidado contra o caixa, tá? É aquele ativo ou passivo do balanço que ele sai do balanço contra a caixa e não contra resultado, tá? Então é aquele que você tem um valor a receber ou a pagar, né? Se for ativo a receber, passivo a pagar. Tá? Então, basicamente, ele é caixa, caixa é um mundo à parte, tá? Uma coisa que tem que entender que é item monetário, inclusive ninguém sabe se o governo tem um passivo ou PL pelo meio monetário, então isso é um caso à parte, é monetário e pronto. Os valores que você tem a receber, então é tudo no balanço que você tem a receber em dinheiro, ou passivo, tudo que você vai liquidar em dinheiro. Então, exemplo, contas a receber, empréstimos e assim por diante.
Os itens não monetários são aqueles que não te dão, não te convergem em direito ou obrigação, né, ativo ou passivo, respectivamente, para liquidar em caixa. São itens que, via de regra, eles são realizados pelo resultado. Então, imobilizado, despesa antecipada. Eu gastei, já tenho uma despesa antecipada, como que ela sai do balanço? Quando essa despesa se realiza, né? Eu baixo ela do balanço e transfiro para o resultado. Então, o jeito prático de não errar é tudo que é item monetário é liquidado em caixa ou realizado. O que é não monetário é via TRE, já está por competência. Ele está no balanço para diferenciar regime de caixa e regime de competência, como imobilizado. Acho que o exemplo mais clássico. Alguma dúvida, pessoal, desse ponto de monetário ou não monetário? Então, só. Agora eu vou partir para duas etapas. A primeira é reconhecimento inicial, é como que o valor é incorporado nessas operações do balanço. No que tange a reconhecimento inicial, não faz diferença ser monetário ou não monetário. Todos os itens são reconhecidos inicialmente no balanço pela taxa spot do dia, taxa à vista, tá? A taxa que o Bacen divulga, por exemplo, sempre pela taxa spot. Então, eu fiz três exemplos, vamos um por um. O primeiro é uma mineradora compra um navio cargueiro por US$ 500.000. A taxa de câmbio está R$ 2,50 é igual a US$ 1, ou seja, US$ é igual a 2,50, é mais ou menos a metade da cotação de hoje em dia. Aí eu queria saber por que valor que esse navio é reconhecido no balanço. Certo, Alexandre? Certo, James. Alguém mais, pessoal? Então, aqui eu tenho que transformar US$ 500.000 em reais. Eu sei que para cada dólar equivale a R$ 2,50. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2,50, que eu chego a 1.250.000. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo, uma fábrica compra uma máquina. De acordo com as condições da compra, a fábrica deve realizar dois pagamentos de 11.000 euros. O primeiro à vista e o segundo depois de um ano. Taxa de desconto de 10%, o câmbio na data de aquisição é esse e na data da segunda parcela é esse. Eu queria que vocês tentassem fazer.
Cuidado que essa não é uma situação real do câmbio, tá? O câmbio está bem longe disso. Eu vacilei nesse aqui, eu devia ter posto uma cotação diferente aqui, né? Não, Alexandre, é bem mais. Acho que está. Vê que é R$ 1 vale 0,8 euros, tá? E não €1 vale 0,8 reais, tá, James? Tá, Alexandre? Mesma coisa, moça. Lembra que o valor em reais é maior do que o valor em euro, tá, moça? A conta do Júnior é isso. Acho que quer ver se você colocou multiplicação. O do Macer é mais ou menos isso também que ocorreu. Só um minuto, que eu perdi a resposta aqui. Engraçado, mas eu cheguei a 125 de diferença para o seu valor, muito pouco. E a mesma coisa na conta de cima. Na sua conta de cima, o que eu tentei reproduzir sua conta deu 16.800 e não 720. A gente vê o que é a diferença. Está muito, muito perto. Então, pessoal, a resposta tem um erro de conta aqui meu, tá? É 20, vou até anotar a resposta certa. Eu fiz a conta aqui agora, 26.250. Então, o que que eu faço, pessoal? Eu primeiro, e aqui é o símbolo, isso é Libra, deveria ser euro. O que que eu faço? Eu trago a valor presente, o valor em. Nossa, eu vou fazer a resolução de novo, pessoal, isso aí não ficou boa. É o valor presente do pagamento. Então, primeiro eu calculo o valor presente em reais. Eu vou fazer de novo a resolução, tá, pessoal? Então, é 11.000. Como a primeira parcela é à vista, ela já está a valor presente, mais 11.000 dividido por 1,1, que eu chego num total em euros de 20.000. Só que para converter para reais, o que que eu faço? Eu pego 20.000 e divido
por 0,8, que vai dar 26.250. Então, pessoal, vê que eu faço. Eu trago a valor presente em euros, chego no vai ver em euro e converto sempre por essa taxa, tá, pessoal? Sempre pela taxa spot e não pela taxa de liquidação, tá? Então, é essa a resposta certa. Ignora essa aqui que eu fiz na pressa. Tá? Então, eu trago a valor presente os valores em euros, chego ao VP em euro e converto para real. Por que que é dividido? Porque eu estou falando que 0,8 euros valem um real. Então, naturalmente, o valor em real tem que ser superior a em euro. Tá? Porque eu estou falando que basta eu ter 80 centavos de euro que eu compro um real. Então, pessoal, queria ver se deu para entender, principalmente não confundir como faz a conversão de moeda, quando multiplica e É, quando a divide. soma ali dá 21, né, Gustavo? Puta, dá 21, é verdade. O valor está certo, pior é que não dá para mudar isso aqui. Vou reescrever de novo, vou ter avisado. Vamos só escrever rapidinho, porque ele não aceita mudança, tá? Não sei por que esse recurso não deixa eu alterar. E aqui é reais, né? Sim, né, Moacir? Isso. E aí vocês ignoram esse. Tá? Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Desculpa confusão aí na hora de fazer as apresentações, acaba errando aí na pressa, acaba errando alguma coisinha. É, e o último, tá? Esse não tem conta. O último é: uma empresa adquire estoques de um fornecedor espanhol em euros, com frete seguro por conta do importador. A moeda da empresa que está comprando é o real. A data do pedido foi dia 23 de março, o embarque dia 7/4, a emissão dia 8 de abril, o recebimento dia 15 de maio e a liquidação, o pagamento dia 22. Que data que eu uso o câmbio para determinar o valor do estoque, ou mesmo a receita do exportador? Assim, que data que eu vou reconhecer esse estoque no meu balanço, né? Como se diz, a conversão desse estoque. Que cotação que eu vou utilizar? Seja eu comprando ou quem me vendeu, dá na mesma. Quem compra tem estoque, quem vende tem receita. Qual data que eu utilizo? Putz, vocês estão certos. Tá. A data do embarque, tá? Por que que é a data do embarque? Até a minha resposta está errada. Por causa que é free on board, tá? Porque o importador está pagando o frete e o seguro. Então, é dia 7/4. Tá? Sua resposta, até complementando, que eu acho que o pessoal já até respondeu no privado a mesma coisa, Eloy. Essa data de 15/5, ela estaria certa se não tivesse essa frase aqui, tá, Eloy? O controle já é transferido quando embarca, porque o espanhol fala, o frete e o seguro é seu, no que chegou no porto já é seu, tá, Eloy? Até eu errei aqui, tá?
Que situação dá problema e vai ter mais a ver com o pró? Exatamente, Taylor, isso. E o que dá problema na prática? Tem até uma interpretação sobre isso. O pagamento, nesse caso, ele está ocorrendo depois, né? A gente vê que o pagamento acaba ocorrendo só aqui, tá? Então, não dá problema. Agora, e se a gente falasse que o pagamento foi antecipado? Essa importação em andamento, que o pagamento foi antecipado, é um ativo monetário ou não monetário, o pagamento antecipado? Por que eu estou perguntando isso? Se for um item não monetário, a cotação que eu vou usar é da data que eu fiz a antecipação. Se for um ativo monetário, eu vou usar dia 7/4, eu vou fazer uma variação cambial. Vocês entendem que o pagamento antecipado é um item monetário ou não monetário? Não monetário, você acha? Alguém acha que é monetário? Então, não, Jadir, é não monetário, tá? Então, o Lívio está certo. Isso não é fácil, tá? Por quê? Porque, em teoria, você vai receber a mercadoria. Não é claro. A gente já fez um parecer aqui na empresa há muito, muito tempo sobre isso, eu diria mais de 15 anos atrás, e é tão dúbio que o IASB fez uma interpretação que virou um ICPC para falar isso, tá? O IASB só faz interpretação quando tem dubialidade, quando a própria norma não é conclusiva, tá? Então, até já o fato de ter posto monetário é normal, tá? Tanto que teve que criar uma interpretação para isso, tá? Tá, mas é só um pouco se teve uma interpretação, eu não sei se o Nelson está aqui, ele que fez um parecer sobre isso antes da interpretação. Sim, Ade, isso está mais na norma de receita, a sua pergunta. Ade, até para eu aproveitar, porque talvez tenha sido a dúvida de mais gente. Então, quando tem uma transferência de risco, nesse caso, o frete é o fato gerador da receita. Sim. Por quê? Tanto a receita, a gente vai ver na aula de receita, quanto o reconhecimento do estoque, eles vão pela hora que é transferido o controle, tá? E a hora que é transferido o controle é quando o risco e benefício inerente à propriedade é transferido. No momento que você assume frete, você acaba tendo a receita logo que é embarcado, tá? Situação que eu vejo o problema é quando tem mais uma etapa que não está no exercício. Por exemplo, se eu vendo ferro para Vale. Não, desculpa, eu sou a Vale, eu vendo ferro para a China. A China vai falar: você desembarca o ferro aqui, mas eu só vou dar o aceite quando eu testar que o ferro que eu comprei está na granula, está o ferro lá na concentração que eu comprei. Então, eventualmente, a sua receita é depois que chega na sua fábrica e você dá o ok. Pode ser ainda depois data do embarque. E aí, para o caso brasileiro, ainda bem que não trabalho com tributário, isso dá um certo problema, porque eu já vou ter uma nota de ICMS para a mercadoria sair do porto e chegar na minha fábrica, só que eu só vou ter a receita no momento posterior. Imaginar que o caminhão pode ficar 3, 4 dias para chegar na fábrica, acaba que pode dar algum problema tributário, tá? Mas esse negócio do pagamento antecipado, a gente fez há muito, muito tempo um parecer, isso é um assunto complexo. Se a gente pensa em variação cambial muito alta, isso vai afetar o CMV da empresa, pode afetar a receita, tem um monte de consequência. E como tudo, o que o fisco pensa disso, né? Tá? Então, seria isso. É só tirar esses negócios. Só mais um ponto aqui.
quando eu falo de mensuração subsequente. Então, o reconhecimento inicial é sempre pela taxa spot. Não faz diferença o fato de ser monetário ou não no reconhecimento inicial, mas no momento posterior faz. Então, quando o item é não monetário, é como se eu falasse assim, pessoal, eu comprei uma mesa em dólar. Quando a mesa chega, eu travo o valor e agora eu tenho uma mesa que vale R$ 100, não vale mais US$ 20. No momento que eu incorporo no balanço um item não monetário, eu transformei o item em reais. A partir dali, não me interessa mais que eu comprei em dólar. A partir dali, a vida desse item é em reais. Então, eu não converto novamente. Agora, quando o item é monetário, em tese, eu estou devendo ou eu tenho a receber dólares. Eu só expresso o quanto eu tenho a receber em reais ou a pagar. Mas o saldo por trás daquele contas a receber, daquele contas a pagar, daquela dívida é dólar. Eu só expresso em reais. Agora, o ativo não monetário ou passivo não monetário, não. No momento que eu coloco ele no balanço, ele se transformou em real. Não vai me interessar mais que eu comprei em dólar, tá? Essa é a diferença. O ativo não monetário, ele fica em real. Depois que ele entrou na empresa, não me faz mais diferença em que moeda eu vou pagar ou que eu paguei. O item não monetário é o inverso. Ele ainda está em dólar, ele ainda está em euro, mas eu tenho que apresentar meu balanço em reais. Então, eu só expresso o valor em reais, mas a dívida e o a receber continua na moeda estrangeira. Tá? Então, é por isso que eu perguntei da liquidação antecipada. Quer dizer, eu vou ter variação cambial ou não vou ter? Como ele estava no exemplo anterior, eu tive que adiantar. Mas a grande diferença é isso, tá? Eu travo o valor quando eu tenho liquidação antecipada de uma importação ou não, tá? Na verdade, eu usei o exemplo anterior, mas eu queria mostrar para vocês essa diferença, tá? Desse ponto que eu perguntei. E mostrar que essa análise de monetário ou não monetário nem sempre é simples. E aí, como que eu faço a atualização de item em moeda estrangeira? Eu vejo quanto que esse item vale hoje em reais e vejo quanto que ele vale amanhã em reais. Essa variação é a variação cambial que eu reconheço no resultado. Então, eu tinha uma dívida de US$ 100 quando o dólar valia 1 para 1. Então, minha dívida é R$ 100. No final do ano, eu estou devendo R$ 100, US$ 100 ainda, mas o dólar está 3 para 1. Então, a minha dívida em reais é 300 no final do ano. No começo do ano, era R$ 100. Essa variação de 200, de 100 para 300, é variação cambial, porque em dólar a minha dívida é a mesma, é meramente uma variação cambial, tá? Porque em dólar a moeda é a mesma. Então, isso não é juros, isso é variação cambial. Juros é o passar do tempo de reverter a VP ou de aumentar o valor do Notion, o valor do principal. Aqui o principal, nesse exemplo, é o mesmo. US$ 100, US$ 100. O que mudou é a cotação para com o real. Esse negócio de dívida em dólar dá muito problema. Quem acompanhou a Petrobras e várias empresas até fizeram um hedge accounting bem estranho da dívida em dólar. Tá? Falaram que a receita em dólar estava hedgeando a dívida, tá? E não ao contrário. Tal. E aí, o que é um problema prático que se tem hoje, pessoal? Você pega uma dívida de 20 anos em dólar, você faz a variação cambial de todo o saldo, acaba afetando muito. E aí, eventualmente, você fala, mas eu não tenho essa exposição cambial, eu vendo em dólar. Só que eu vendo como se fosse, assim, simplificando, só a parcela do ano. A dos outros anos eu ainda não vendi. Então, variação cambial é um ponto que já deu muita discussão, porque você tem uma dívida, eventualmente, de 20 anos, você não tem exposição cambial muito grande, porque você vende em dólar.
Só que você reconhece a variação cambial de um saldo de 20 anos. Então, sempre foi um ponto que os países que têm taxa de inflação, taxa cambial com muita volatilidade, que eles questionavam se eles podiam só reconhecer uma parcela da variação cambial, só a parcela de curto prazo. Tá? O IFRS nunca permitiu isso. Tá? Isso tem um dia eu vi na IFRS, tem 1.000 pessoas, empresas que já tentaram. Mas a CVM já permitiu, tá? Uns 30 anos atrás, 40, a CVM já permitiu diferir variação cambial, tá? Eu não lembro com detalhes, porque acho que eu era uma criança ainda quando a CVM divulgou isso. Mas ela já permitiu, tá? Quando você tinha uma dívida de longo prazo, não fazer variação cambial sobre o saldo cheio, tá? Mas hoje não tem como. Hoje tem que fazer sobre o saldo cheio e dívida de muito longo prazo é uma arte fazer hedge accounting disso, tá? Fazer dá, mas não é fácil. Tá? As exportadoras conseguem, então hoje em dia já tem uma manhãzinha aí de fazer hedge nessas situações, mas não dos 20 anos, tá? Provavelmente. Então, para mostrar um pouco isso, pessoal, eu trouxe um exemplo. Eu vou acabar mostrando o exemplo aqui, tá? Aqui é o enunciado, aqui é a resposta. Mas esse eu faço. A Alfa está em processo de fechamento de suas DFs e usa o real como moeda funcional. Em 25 de outubro de 2007, ela adquire estoques de um fornecedor estrangeiro por R$ 286. Os produtos ainda não foram vendidos em 31 de dezembro. Qual o valor do estoque do fornecedor no final do ano, em 31 de dezembro de 2007, em duas situações? O fornecedor foi pago e o fornecedor não foi pago. O que é o foco aqui, pessoal? Eu comprei. Então, no momento que eu comprei, eu vejo a cotação spot do dólar, reconheço o meu fornecedor no passivo e reconheço o meu ativo pela taxa spot. O ativo nunca mais vai mudar. Eu converto ele pela taxa spot e esqueço que ele foi comprado em dólar. O fornecedor não, eu continuo devendo em dólar. Se o dólar aumentar, minha dívida aumentou. Não tenho o que fazer. Então, um dos objetivos desse exemplo é mostrar essa dicotomia, essa diferença entre ativo não monetário, que eu não recalculo a variação cambial, e itens monetários, no caso, o fornecedor, que eu recalculo. Então, ó, cotação da data da compra, 1,55. Cotação da data da liquidação do exemplo 1. E cotação no final, na data da divulgação da DF. Eu vou fazer primeiro o exemplo 1. Então, só foquem no da esquerda aqui. Tá. Então, é o exemplo 1 que o fornecedor foi pago dia 16 de novembro. Então, na data da compra, eu paguei, eu assumi um estoque que valia 286 mil dólares, e naquela data, em 25 de outubro, o dólar estava 1,55, estava baratinho. Então, eu vou reconhecer tanto o passivo como o ativo por 443.300. Então, eu debito estoque 443.300 e credito o fornecedor. Aí eu paguei em 16 de novembro, mas em 16 de novembro eu tenho que ver o quanto eu paguei em reais. Então, eu faço a conta. Eu estou devendo, né, no dia do pagamento da liquidação financeira, eu estou devendo 286 mil dólares. Mas a cotação, que era de 1,55, ela aumentou para 1,75. Então, a minha dívida perante o fornecedor, nesse momento, é de 500 mil dólares. Essa diferença de 443.300 para 500 e 500 dá 57 mil
reais. Isso é variação cambial no resultado. Aumenta o fornecedor, quer dizer, eu credito o fornecedor, aumenta o saldo do fornecedor. Agora, o meu fornecedor, em reais, ele está com 500.500. E aí eu liquido contra o caixa. Por outro lado, o estoque é um item não monetário, então ele se mantém por 443.300. Tá? Então, esse seria o primeiro exemplo no qual o fornecedor foi pago. Agora, o fornecedor não foi pago. Então, o reconhecimento inicial é o mesmo. Eu nem sabia se o fornecedor foi pago ou não. Então, é a mesma coisa. E a mesma coisa o estoque. O estoque vai continuar por 443. Só que o saldo do meu fornecedor, ele não é mais com a cotação de 16 de novembro, e sim dia 31 de dezembro. Então, meu fornecedor, nesse momento, vale 572 mil. Então, eu tenho uma variação cambial que é a diferença de 443.300 para com 572. Então, eu tenho uma variação cambial um pouco maior. E o saldo do fornecedor está em aberto, usando a cotação da data de fechamento. Fornecedor é item monetário, então eu atualizo o saldo. Então, pessoal, deu para entender esse exemplo? Para entender essa parte da mensuração subsequente? Alguma dúvida, pessoal? Só queria que vocês tentassem fazer este exercício, tá? Essa coisa de quando multiplica e quando divide. Uma dica que eu dou, pensa no valor mais simples. Pensa assim, ó, para não errar. Se eu pagasse 2,6, eu teria 1 UM. Então, você já fala que já pagou o valor da cotação, porque aí você ganha a noção se é dividido ou multiplicado. Aí aplica o valor em caso, né? O valor do próprio enunciado. É isso mesmo, Alex, que você escreveu na última mensagem. Tá. Então, olha o que acontece. Então, de novo, diferenciar fornecedor, item monetário, taxa de fechamento, taxa de dezembro. Porque eu nem sei o que ocorreu em janeiro, se eu estou falando de dezembro. Já estoque, item não monetário, taxa da data da aquisição. Então, para fornecedor, eu divido por 2,4, que é em 31 de dezembro. Para estoque, eu divido por 2,5, que é a data da aquisição. Tá? Então, quem não acertou, deu para entender o ponto, pessoal? Ciro, deu para entender de onde chegou aí? Eu acho que o 6 é porque talvez foi a taxa errada aí, Ciro, nos dois. Aí eu já vi um monte de balanço que não corrige item monetário, tá? Isso aí, para mim, é um problema, inclusive, para quem é do regime do lucro real, tá? O fisco exige. Só que aí o fisco dá uma opção, se você quer pagar a variação cambial por competência ou por caixa, mas é uma obrigação, tá? Eu já vi balanço que não corrige, tá? Acho bem estranho, mas tem balanço que não corrige lá no pagamento, né? Tá? Pessoal, como faltam uns 4 minutinhos, o próximo assunto dentro dessa aula não é. Já respondo, Juliana, só ficar falando, já respondo essa pergunta. Como o próximo assunto ele não é longo, mas ele leva, vamos por 20 minutos, que é conversão de balanço, por aí, vamos deixar para a próxima aula, junto com o imposto de renda. Então, a próxima aula é de tributo sobre o lucro, mas é mais sobre diferido, tá? Não é como apura imposto, é sobre diferido. Aí eu espero que a gente consiga chegar em tempo ali e conseguir chegar no cronograma, tá?
não é um evento que gera ajuste, Juliana, né? Não é um ajuste. Por quê? Porque em 31/12, a cotação era aquela. O fato que mudou a cotação é um evento que não gera ajuste, são novas condições. Tá? Então, normalmente, mudança de variação não é, tá? Não gera ajuste. Tá bom, Juliana? Então, seria isso aí por hoje, pessoal. Na próxima aula, a gente termina conversando de DF, não é longo, e aí eu acho que a gente consegue alcançar o atraso. Tá? Hoje, no final de semana, eu já coloco a aula da terça, que é de tributo sobre o lucro, e já coloco a de receita, tá? A de receita eu acho que vão ser 2 aulas que eu marquei, quinta e a outra terça, mas eu já posto a apresentação inteira e eu até alterei um pouco a apresentação de receita para ter aquele fato relevante da Lojas Americanas novo, que tem a ver com receita. Tá? Não conheço o caso tão a fundo, mas o assunto parece ser do mais complexo para fins contábeis, né? Não para fins errados. Tá? Então é isso. Terminou na metade da aula do CPC 02 de variação cambial. A gente terminou como que faz a primeira etapa, que é eu tenho uma transação diferente da minha moeda funcional, como é que eu incorporo isso na contabilidade? Então, lá foi mostrado que no reconhecimento inicial é sempre a taxa da transação. Depois do reconhecimento inicial, os itens não monetários, eles já estão em reais, eles já estão na moeda funcional e não sofrem mais efeito do câmbio. E o que é item monetário, ou seja, aqueles que a realização é por meio do caixa, eu ainda estou devendo em outra moeda diferente da funcional. E aí tem efeito da variação cambial. E agora a gente passa para a segunda etapa da norma, que é, eu tenho uma demonstração em determinada moeda funcional e eu quero converter ela para a moeda que eu escolher. Então, entre os conceitos de moeda, moeda da transação, moeda funcional e de apresentação, a única que é discricionária, que é eletiva pela administração, é a de apresentação. Em tese, a minha moeda funcional é definida pelo ambiente que mais me influencia. Taxa da operação da transação é a taxa que a transação é fixada, que o contrato é assinado. E moeda de apresentação é a moeda que eu demonstro o balanço, a DRE, a DMPL ou a peça que for. Essa moeda é uma escolha da empresa. Literalmente, ela pode converter uma moeda funcional para qualquer outra moeda. Esse processo de você pegar um balanço em reais e transformar em dólar e apresentar em dólar é o que a gente chama de conversão das demonstrações contábeis. Então, na essência, quando vai no nível mais básico, não é difícil, tá? Só que tem muitos detalhes que até passam um pouco do escopo aqui, como transações de capital, algumas coisas que começam a dar dúvida na hora de fechar. Mas a regra essencial, na minha visão, é tranquilo. Tá? Até uma das poucas vezes que eu vejo dentro das IFRS ele falar que alguma conta é por diferença. Até eu fui conferir na norma inglesa, ela fala que é a martelada, balance figure, que é o jeito que fala lá por diferença martelada em inglês. Então, essa norma não é tão problemática. Na prática, tem alguns desafios. E outro ponto que eu vou tentar mostrar para vocês é qual a diferença, por exemplo, de eu ter um balanço em real, onde a moeda funcional é real e a moeda de apresentação é real. E a diferença de, sei lá, eu tenho um balanço em dólar que a moeda de apresentação é real. Mostrar que isso impacta o lucro, tá? Então, o fato de eu ter, exemplo, um balanço moeda funcional e moeda de apresentação real, o lucro em real é diferente de quando eu tenho uma moeda funcional, vamos por dólar, e um balanço em moeda de apresentação real. Então, eu tentei fazer um exemplo para perceber essa diferença que basicamente está no estoque. Tá? Então, a regra de conversão
eu coloco aqui os principais elementos e como eles são convertidos. Então, quando eu falo de ativo e passivo, de todos os ativos e de todos os passivos, independentemente se monetários ou não, eu uso taxa de fechamento. Para os itens do patrimônio, incluindo lucros acumulados, eu uso sempre na época da mutação. Então, eu fiz um aporte de capital em 2010, eu uso a taxa de 2010 da data do aporte. Paguei dividendos em 2011 e uso a cotação de 2011 da data que eu declarei dividendos. Fiz mais um aporte em 2015, eu uso de 2015. Tive lucro de 2011, é o lucro na moeda de apresentação de 2011. 2012 é o lucro da apresentação de 12. Então, o capital, o PL é um problema, porque é sempre por taxa da formação. Tá? E receita e despesa, o ideal é pela data da transação. Então, teve uma venda em 1º de abril, cotação de 1º de abril. Uma venda em 12 de abril, cotação em 12 de abril. O ideal é isso. Hoje, a maioria dos sistemas conseguem fazer isso, mas não são todos. E aí a norma vem e fala, ó, se durante o ano não teve uma flutuação muito excessiva, pode usar a taxa média, como, por exemplo, para depreciação, para eu não ter cada dia de depreciação com uma taxa diferente. Cuidado na hora de calcular a flutuação. Não é pegar a taxa de 1º de janeiro, somar com a taxa de 31 de dezembro e dividir por 2 e ver se variou muito. Tá? Não pode fazer essa conta ponta a ponta, porque eu posso ter uma cotação de R$2, passou para 30, abaixou para 1 centavo e terminou o ano com 2. Isso tem flutuação. O recomendado é plotar todas as cotações e calcular o desvio padrão, tá, pessoal? Se o coeficiente fica alto em relação à média, é porque flutua muito. Tá? Então, hoje é muito mais comum taxa da transação, exceto para itens que vão reconhecendo todos os dias, praticamente. Como consequência, tudo bom, Eloy? Como consequência, o que ocorre aqui, pessoal? Eu vou ter um balanço que provavelmente não vai fechar, porque eu estou convertendo ativo e passivo por uma taxa. Os itens de PL, exceto o lucro do ano, o resultado do ano, por diversas outras taxas. E o lucro do ano, mais ou menos por taxa média. Quer dizer, eu vou estar multiplicando linhas que compõem o ativo e o passivo mais PL por taxas diferentes. Logo, o balanço não vai fechar. Fato. O que eu faço para conseguir fechar o balanço? Esse valor, que é por quanto o balanço não fecha, eu vou chamar de ajuste acumulado de conversão, que se fala em português AAC, mas o nome mais usual é o CTA, tá? Que é o ajuste de conversão acumulado, tá? Que o T é de translation, tá? Então, em inglês é meio que tradução. Esse saldo que eu calculo, ele é o saldo final. O quanto que vai afetar o ano, a variação do CTA no começo do ano para com o final do ano. Então, eu sempre calculo, igual diversas normas, o cheio. A diferença é o efetivo resultado do ano de CTA. O CTA, né, o ajuste acumulado de conversão, ele faz parte dos outros resultados abrangentes. Ele é um valor que eu coloco diretamente dentro do PL. No Brasil, a gente usa muito aquela conta de ajuste de avaliação patrimonial. Tá? A gente acaba usando muito essa conta, que é a conta de PL que abrange todos os ORAs, os outros resultados abrangentes.
Tá? Então, sempre no ORA, a nome de CTA é calculado por diferença. Dá para reconciliar o valor? Na minha opinião, é bem tranquilo. O CTA surge dos itens que compõem o patrimônio, seja o PL ou o lucro do exercício, não serem convertidos pela taxa do balanço, pela taxa do fechamento. Essa não conversão pela última taxa que gera o CTA. Então, é fácil, no exemplo hipotético, ao menos, de chegar nesses valores, a gente vai mostrar. No passado, esse valor do CTA já transitou no resultado. O que é a teoria por trás de não transitar? Porque fala que o resultado da empresa indifere de que moeda que ela está apresentando. Que o risco desse CTA ele tem pouco efeito no caixa futuro da empresa. A empresa opera em dólar. O fato do real estar caindo ou estar subindo em relação ao dólar é um problema normalmente do investidor e não da própria empresa que opera numa moeda diferente da funcional do controlador. Então, se entende que isso é um ORA, não deveria, por modo nenhum, afetar o resultado, porque não tem conexão com o caixa. Tá? A gente vai ver que no controlador tem que criar diferido também, porque esse CTA não tem efeito fiscal. Mas o racional é não reconhecer no resultado, porque isso é um risco do investidor, com pouco efeito ou nenhum no fluxo de caixa da própria empresa que está fazendo a conversão. Então, antes da gente entrar no exemplo prático, pessoal, de como fazer essa conta, deu para entender as regras, pessoal? Alguma dúvida dessas 3 regras? 4 regras, desculpa. Então, continuando. Eu fiz um exemplo relativamente simples, tá? Muito mais para entender os conceitos. Depois eu coloco na rede um exemplo mais completo em Excel para treinar aí, tá, pessoal, com resposta, mas esse é mais teórico. Então, eu estou pondo 3 anos, ele acaba já denunciando que o exemplo não é muito novo, né? Faz aí uns 12 anos que eu uso esse exemplo quando eu dou aula de sistema. Então, em 2011, o investidor A, o investidor brasileiro, investe 1.000 libras em um negócio na Inglaterra, logo no começo do ano. Durante o exercício de 2011, a empresa não operou e todo o investimento ficou no caixa. Então, eu fiz um aporte, aumentou o capital social e o caixa em igual valor, e assim ficou, assim perdurou durante o ano. Em 2012, ela pegou esse caixa de 1.000 libras e comprou estoque. Então, foi o que a gente chama de lançamento permutativo, não tem efeito no patrimônio líquido. É uma mera transferência, pensando em termos mecânicos, uma transferência entre o caixa e o estoque. Eu zero o caixa e aumento o estoque pelo mesmo valor. Por último, em 2013, ela pegou metade do estoque, que dá 500, e vendeu por 800 libras. E teve um lucro na moeda funcional dela, que aqui no exercício é libras, para dar certo o exercício, de 300 libras. E ficou com 800 de caixa e 500 de estoque. PL, 1.300. 1.000 mais o lucro de 300 libras. Tá? Então, eu estou pondo 3 anos para fazer a conversão e demonstrar alguns conceitos. Tá? Tudo que for de informação, eu volto no slide do ano. Tá? Então, aqui embaixo, nesses quadradinhos azuis, eu estou colocando as taxas cambiais que interessam para o exercício. Então, em 2011, a taxa inicial e final, 12 final e 13 média e final.
Então, em 2011, o que ocorreu? Eu comentei, o investidor brasileiro fez um aporte de 1.000 libras na Inglaterra, numa empresa inglesa, e não fez mais nada. A empresa ficou sentada no dinheiro. Então, na primeira coluna, eu estou colocando um balanço em libras, ó, de BP em libras. A empresa tem 1.000 libras em caixa e um capital social de 1.000 libras, o balanço está fechadinho. Aí, quando eu vou converter, lembrar, ativo e passivo, taxa de fechamento, PL, taxa de formação. Então, vamos lá, converter o caixa, a gente usa a taxa final de 1,5. 1.000 libras vezes 1,5, eu chego para um balanço em reais de 1.500 de caixa. Moeda funcional, moeda de apresentação. Já o capital social, eu uso a taxa na data da formação, ou seja, a data em 1º de janeiro de 2011, que era de 1,2. Então, eu tenho um PL de 1.000, eu converto, fica 1,2, fica 1.200. Então, o que aconteceu? Se eu ignorar esse valor de 300, eu tenho um balanço que não fecha, porque a empresa tem um ativo em reais de 1.500 e, ignorando 300, tem um patrimônio de só 1.200. Então, por diferença, eu reconheço um ajuste acumulado de conversão da diferença entre 1.500 e 1.200, que vai dar 300. Agora fecha. Esse 300 é tudo hora do período, porque era um saldo de 0 que pulou para 300. Então, nesse exemplo, é visualmente tranquilo de encontrar o porquê do 300. O motivo é que eu não atualizo a taxa cambial do PL, a não atualização cambial do PL. Então, se eu quiser reconciliar, eu fiz um quadrinho aqui. O que é esse 0,3? É o quanto a taxa elevou da data do aporte até a data do reporte, até a data do balanço de 31/12. Então, ela aumentou 0,3, vezes o PL que eu deixei de atualizar para a taxa final, vezes 1.000, que vai dar 300 certinho de ajuste acumulado de conversão. Tá? Pode-se até dizer que é o ajuste acumulado de não conversão, né, e não de conversão. Então, pessoal, desse primeiro ano, alguma dúvida, pessoal? Deu para entender o racional? Tá, então, o ponto aqui foi mostrar esse 1,2. No segundo ano, a empresa pegou as 1.000 libras, comprou caixa, comprou estoque e não fez mais nada, não teve nenhum efeito de resultado. Então, o balanço em libras ele é basicamente o mesmo. A única coisa que aconteceu é que zerou o caixa e o estoque aumentou em igual valor. No final do dia, pessoal, não mudou em nada o balanço em reais, porque diferente de outras regras, para outros propósitos, o fato do caixa ser um ativo monetário e o estoque não ser monetário não tem qualquer efeito em conversão de balanço. Tanto faz, tá? Isso é uma diferença para a regra do FASB, que a gente tinha, pelo menos lá na USP, tem na faculdade bastante, que é o FASB 123, que diferenciava. Para as IFRS não faz diferença se é um ativo monetário ou não monetário. Como o ativo não mudou, não altera nada o ajuste acumulado de conversão, porque a taxa era 1,5 no final de 2011 e se mantém em 1,5 no final de 2012. Então, não teve, a variação acumulada é 0,3, tanto no final de 2011 quanto no final de 2012.
Então, o objetivo aqui foi mostrar que não existe diferença entre ativo monetário e não monetário. Tá? E, por fim, para fechar esse exemplo, em 2013, vendeu metade do estoque por 800. Então, entrou no caixa 800. Se fosse contas a receber e não tivesse liquidação financeira, dava na mesma. Não muda nada. Só ia mudar esse nome de caixa para contas a receber. Então, entrou 800. No slide anterior, tinha 1.000 em estoque, 1.000 libras em estoque. Vendeu metade, sobrou 500. Então, eu tenho na minha DRE 800 de receita e 500 de CMV. Então, veja, na demonstração na própria moeda funcional, o fato de eu transformar para reais não tem efeito nenhum. Eu guardo, eu faço tudo em libras. Então, eu tive uma receita de 800 para um estoque, para um custo da mercadoria vendido de 500. Me deu um lucro de 300 libras, que eu coloco no lucros acumulados, e o balanço fecha. Perfeitamente, não tem problema nenhum no balanço. Agora, quando eu vou converter para reais, aí eu tenho que tomar cuidado. Vamos ver aí que a taxa final ficou 2 e a média, que é a que eu vou usar para DRE, 1,6. Então, eu vou converter tanto caixa quanto estoque pela taxa de 2. 800 vezes 2, 1.600. 500 vezes 2, 1.000. Então, o meu ativo total convertido para reais, 2.600. O capital social eu mantenho na taxa de formação, na taxa vigente em 1º de janeiro de 2011, 1,2, que perfaz um capital social igual nas últimas 2 lâminas em 1.200. Pulo essa conta que é por diferença e vou para os lucros acumulados. Para saber os lucros acumulados, eu tenho que converter a minha DRE para reais. Então, eu estou usando taxa média aqui, porque é um exemplo. Então, vê que eu não uso a taxa final. 800 vezes 1,6, 1.280. 500 vezes 1,6, 800. Então, me deu um lucro de 480. Coloco aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um lucro que não é baseado na taxa de 2, porque se fosse na taxa de 2 para 1, o lucro seria 600. E eu tenho um capital social que também não está na cotação de 2 para 1. Então, esses dois efeitos vão ser capturados no AACC, no ajuste acumulado de conversão. Então, se eu apurar 2.600 menos 1.680, que é a somatória desse valor em verde para esse em laranjinha, vai dar 920. Então, o meu hora do exercício de 2013 é 620, que é o 920 que está aqui, e o 300 que estava aqui no exemplo, no slide anterior. O acumulado é 920, então eu calculo o acumulado e por diferença chego no do exercício. O 920 eu consigo conciliar. Então agora o meu PL, o meu 1.000, ele está sendo convertido por 1,2 frente a uma taxa final de 2. Então tem 80 centavos para cada libra de variação de ajuste acumulado de conversão, 80 centavos para cada uma das 1.000 libras, 800. E o lucro? O lucro deu 480. Se eu pegasse esse lucro de 300 e convertesse por 2, ia dar 600. Então, o fato de eu não converter o lucro pela taxa final deu um efeito de 120. Somo 800 com 120, chego no 920. Então, o hora vai dando positivo sempre que a taxa de conversão sobe, sempre que a moeda de apresentação desvaloriza.
tá? Então, deu para entender esse terceiro ano, pessoal, que era um pouquinho mais difícil? Só alguns pontos. Tá? O ORA, o ajuste acumulado de conversão, ele é no ORA porque ele é um risco de quem quer ver a DF numa moeda diferente da funcional. A empresa, ela pensa em libras. Então, para o resultado da empresa, independente de quem vai ver a demonstração, não faz diferença a taxa de conversão. Faz sim para o investidor, como, por exemplo, sempre foi um risco de investir no Brasil a taxa cambial, que você põe o dinheiro, põe $1.000, depois $1.000 não vira mais nada aqui. O ano de 2012 é o que eu comentei. Não tem diferença o fato de ser item monetário ou não monetário, seja ativo ou passivo. Para o investidor no Brasil, onde aumentou a cotação da Libra, ele pensa, se ele olhando o balanço, parece que o estoque aumentou de valor, porque eu tinha 500 libras vezes, sei lá, 1,6 e agora 500 libras vezes 2. Então, o estoque aumentou de valor porque a moeda que o investidor pensa desvalorizou. Tá? E, por fim, para completar, em 2013, o ajuste acumulado de conversão, ele reflete esses dois elementos. O PL, independente de quantas movimentações, e o acumulado do lucro. Porque aquele lucro de 2013, ele vai ser somado com o lucro de 14, de 15, eu não mudo. O lucro vai ser sempre no lucros acumulados, vai ser com base no 480, no lucro do próximo ano, eu não mexo mais. Eu mexo quando paga dividendo só. Tá? Então, deu para entender até aqui, pessoal? Então, eu vou colocar um exercício, tá? Hoje à tarde eu coloco a questão de eu achar e até parte da avaliação quando eu dou essa disciplina na FPCAF, né? Uma parte. Aqui foi um pouquinho mais curto que a disciplina inteira, né? Que seria de 8 horas, aqui vai ser de umas 3. Tá? Mas eu coloco lá à tarde, de novo relembrar, é fazendo que aprende, tá? Não é só vendo, é tentando aí. Então, eu tentei fazer um exemplo aqui, pessoal. Não garanto que a animação tenha ficado perfeita, porque quando eu peguei de um lugar e joguei para cá, meio que desconfigurou, mas em último caso a gente tira a animação e explica do mesmo jeito. Eu quero mostrar a diferença do lucro quando a moeda funcional é a mesma da moeda de apresentação e quando a moeda funcional é diferente da moeda de apresentação. Vai mostrar que faz diferença. Isso é uma coisa essencial se alguém analisa um balanço de uma empresa que a moeda funcional não é real. Qual? Embraer. Então, isso é uma grande dificuldade de quem analisa a Embraer, seja risco de crédito ou valorização de capital. Então, eu estou dando duas cotações e dois eventos econômicos. Em T0, comprou estoque por $100 no momento que o dólar valia 1,5. Então, eu coloquei invertido, tá? Mas se a gente lê, o que quer dizer? Que R$1,50 vale $1. Então, eu poderia pensar que $1 vale R$1,50. E vendeu, na sequência, o estoque que estava contabilizado por $100, vendeu por 120. Nesse momento, além dele ter um spread de $20, a cotação também está maior. A cotação era de 1,5 e passou para 1,8. Então, vindo para o em azul, que é a moeda funcional real. No momento inicial, eu tenho um balanço simples. $100 vezes 1,5, que é a taxa de fechamento, eu tenho um estoque de 150 e um capital social de 150, que eu estou usando a mesma taxa no momento zero, o CAD capital.
DRE, receita de 216. Por que 216? Eu estou pegando 120 e multiplicando por 1,8. E o estoque que estava por 150, aqui é 150. Então, vê que eu estou falando da moeda funcional real. Então, eu comprei em dólar, mas estou contabilizando em real. Eu não tenho que se falar de variação cambial afetar o meu estoque. Lembra do que a gente falou na aula passada, não de hoje. Estou falando de uma compra de estoque em dólar por uma empresa tradicional que contabiliza em real. Então, o lucro deu 66. Se eu fizer o meu balanço, eu tenho um caixa de 216, um capital social de 150 e lucro de R$ 66. Então, isso é o que te mostrou basicamente na aula passada. É uma compra e uma venda em dólar para uma empresa cuja moeda funcional é real. Agora, eu estou falando de uma empresa que a moeda funcional é o dólar e ela vai apresentar em reais os valores. Então, no momento inicial, 100 dólares, que se eu converter vai dar a mesma coisa daqui. Quando eu falo da DRE, então se a moeda funcional é dólar, a venda vai aparecer em dólar. Então, eu tenho 120 dólares da venda, um custo de 100 dólares, então vê que o custo é 100 dólares. É isso aqui que está a diferença, que deu um lucro de 20 dólares. Então, o contador ele vai preencher a contabilidade com lucro de 20 dólares. O controlador fala, eu quero um balanço em reais. Aí ele fala, tudo bem, pego o meu DRE oficial e converto. Então, a gente mostrou que a gente vai converter por taxa da transação, por hipótese vai ser 1,8. Vamos supor que foi no último dia do ano aí que fez a venda. Então, eu pego essa receita, multiplico por 1,8, 216, dá a mesma coisa. Tá? Por quê? É a spot, né? Agora, o custo ele é 100 dólares. Então, a gente comentou, para resultado, quando eu faço conversão de balanço, eu uso a taxa média ou a taxa do dia da venda. Aqui eu posso usar a taxa do dia da venda. Eu tenho essa taxa de 1,8. Então, o custo foi 100 dólares, eu converto por 1,8, me dá um lucro de 36. Então, o meu lucro na situação da moeda funcional ser real e a de apresentação somente, desculpa, na situação da moeda funcional ser dólar e só de apresentação ser real, o lucro deu menor. Por que o lucro deu menor? Porque aqui o meu custo é 100 dólares, aqui o meu custo é 150 reais. Se o dólar não tivesse aumentado de valor, eu ia ter o mesmo lucro. Como o dólar aumentou de valor, meu lucro diminuiu, que é exatamente a conclusão que está no slide anterior do segundo ano. Na visão do investidor, o estoque ampliou de valor. Tá? Então, quando eu fecho o balanço agora, eu tenho 216 de caixa, capital 150, lucro 36 e o ajuste acumulado de conversão por diferença, tá? De 30, que seria 216 menos 186, por diferença da 30. O que é esse ajuste? É o fato do meu custo ser apurado com uma taxa de 1,8 e não de 1,5. Tá? Nisso, a base do dividendos muda. Nesse caso, eu pagaria dividendos sobre 66, aqui sobre 36. Então, se isso aqui fosse a Embraer, ela faz balanço desse lado, o lucro dava 36. Se a Embraer tivesse moeda funcional real, o lucro seria 66. Tudo isso por causa da não atualização na taxa de conversão do estoque.
Então, deu para entender esse exemplo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Para que serve esse balanço em reais, essa DRE em reais? Ou para uma mera divulgação do mercado, ou uma coisa que a gente vai ver mais para frente, como faz, aqui é mais no nível teórico, que é para fins de equivalência e de consolidação. Então, se eu quero converter, eu quero consolidar uma investida que está nos Estados Unidos e a moeda funcional é o dólar americano, eu converto o balanço daquela investida para reais e depois eu consolido. Então, no meu balanço consolidado, eu vou usar esses valores. Eu converto e depois consolido. E esse lucro de 36 vai ser o que eu vou utilizar para fazer equivalência. A minha equivalência, supondo que eu tenho 100%, é 36. Tá? Então, é basicamente isso que eu mostro no próximo slide. Então, quando eu tenho uma investida no exterior, tá, o primeiro bullet point a gente vai voltar a ver mais no final do curso, é o ajusto, eu harmonizo de forma extra contábil políticas contábeis. Eu faço aquela empresa nos Estados Unidos ter um balanço igualzinho às minhas políticas contábeis em FRS e CPC. Fiz isso, faço a conversão do balanço. Pego aquele balanço que já está nas minhas políticas contábeis, mas está em dólar. Converto para real. E aí sim que eu faço equivalência patrimonial. Então, eu faço equivalência do lucro, que a gente vai ver depois, e do ORA. Então, quando eu olho o ORA de uma empresa no Brasil e ela tem essa conta de ajuste de acumulado de conversão, quer dizer que ela tem uma investida, ao menos, que a moeda funcional não é o real. Então, quando eu vejo isso no balanço de uma empresa, quer dizer que ela consolidou ou fez equivalência de uma empresa que a moeda funcional é diferente da sua. Tá? Sempre eu vou reconhecer o ORA por 66% do valor cheio. 34% eu ponho no passivo. Tá? Então, eu, investidor, quando eu for fazer o consolidado ou a individual, no ORA só fica 66%. Tá? E eu crio passivo fiscal diferido por ser uma diferença temporária. Se eu vender aquele investimento, tributa esse ORA, tá, pessoal? Então, eu sempre crio passivo fiscal diferido. Se o ORA, desculpa, o ativo ou passivo fiscal diferido. Se o ORA for positivo, passivo fiscal diferido. Se o ORA for negativo, ativo fiscal diferido. Esse ORA é o que eu comentei. Quando vender, esse ORA vai para o resultado. Então, ele não é o ORA que eu vou direto contra lucros acumulados, se lembrar lá da nossa segunda aula, quando eu falei do ORA. Quando eu falo das demonstrações contábeis. Esse ORA, ele é reclassificável. Se eu vender o investimento, vai para resultado e tributa. Tá? E aí, só para finalizar, eu trouxe um exemplo prático para ver o efeito disso. Eu peguei o balanço da Gerdau antigo, que é o que eu já uso em aula, e aqui está o PL. Né? A gente não precisa olhar aqui para baixo muito, porque a gente ainda não entrou nessa parte no curso. Tá? Mas o que acontece? O patrimônio é de 20 bilhões. Ajuste de avaliação patrimonial, 1.884 milhões. Tá? Então, a gente vê que é um valor de 10%. Dentro desse ajuste de avaliação patrimonial, as três primeiras colunas têm a ver com ativo financeiro, sendo duas de RED. E o ajuste acumulado de conversão de 1.600.
Tá? Esse investimento está redeado, tá, em partes. Então, desse 1 bilhão e 600, 260 está redeado, a gente vai ver em instrumento financeiro. Quer dizer, é sempre relevante esses valores. E, por fim, eu estou mostrando o ORA, que eu comentei lá na segunda aula. Então, o ORA começa com o lucro e depois eu coloco todos os elementos do ORA. E o que interessa para a gente é esse aqui, ó, ajuste cumulativo da conversão, 1.800.000. Tá? Ou seja, aqui eu não estou falando de saldo acumulado, eu estou falando de variação de saldo. Então, olha o que acontece. De um lucro de 2 bi, teve um ORA, que vem depois do lucro, de quase o mesmo valor, de valor semelhante. Tá? Então, aqui vocês podem ver a relevância. Aqui é o contrário, de um lucro de 2 bi 142 milhões, o ORA, o ajuste acumulado de conversão foi 1/3 negativo. Então, embora não tenha magnitude de 11, mas é relevante. Tá? E só para comentar, esses dois valores são o que a gente viu lá de plano pós-emprego de benefício definido. Tá? São a mesma coisa. Então, deu para entender, pessoal, essa parte de ajuste do CPC 02, de contabilização de transação em moeda estrangeira e conversão de balanço? Alguma dúvida, pessoal? Tá, então eu vou... Então, lembra, eu vou colocar um exercício, eu recomendo fazer, tá olhando aqui, conversão parece fácil, quando faz sempre que surge as dificuldades, e todo exercício que eu passei para vocês, se uma hora se tiverem dúvida, a gente corrige em alguma aula, não tem problema, mas é importante fazer, tá? Você aprende contabilidade fazendo e não vendo aula só. Então, eu vou passar para a próxima apresentação, seria de imposto diferido.